Olá, meus amados irmãos, amigos, bom dia para você. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Eu quero então conversar com você hoje, compartilhar o texto da palavra que está em Atos, capítulo 10. É a experiência de Pedro na casa de Cornélio. E assim então está escrito no verso 34 até o 43. Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Amém. Aqui está esse texto tão importante para nós hoje, não é? Quando nós podemos ter, e gostaria de fazer a você 3 destaques. O primeiro deles, Pedro está na casa de um homem que era uma pessoa importante, o centurião, Cornélio, romano, ele gentio, mas ele teve uma visão, e através da visão mandava que fosse buscar Simão, Pedro. E assim então ele obedeceu, e Simão recusou, rejeitou, não queria ir, mas Simão depois então foi à casa de Cornélio. Quando chegou lá, havia toda a família dele, amigos, pessoas que foram convidadas, e então Cornélio disse: estamos todos aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. E aí então ele começou, através desta tão importante declaração: Deus não faz acepção de pessoas. Na minha tradução aqui diz que Deus não age com parcialidade. Ou seja, todas as pessoas são importantes. Independente da nação, independente da questão linguística, geográfica, política, independente de qualquer coisa, todos são importantes. E aqui Pedro está dizendo: bem sei que Deus não faz acepção de pessoas. E então eu e você fomos e somos alcançados por causa disso. O segundo destaque que aqui o texto traz para nós é que Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e mandou que eles pregassem o evangelho. É o que está escrito aqui para nós. Veja bem, o destaque que quero fazer nessa parte do texto, no verso 42, no finalzinho do 41, depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Esse é o segundo destaque importante aqui do texto para nós. Pedro estava na casa de Cornélio e ele está transmitindo a mensagem do evangelho porque ele entendia que era a missão, a ordem de Jesus, para que ele fosse pregar, para que as pessoas pudessem entender que ele é juiz de vivos e de mortos, ou seja, juiz de toda a terra. Mas o foco que eu quero dar a você é a respeito da pregação do evangelho. Essa mensagem que precisa chegar ao coração de todas as pessoas. O terceiro destaque está no último versículo, no 43, quando o apóstolo Pedro faz agora a menção de que todo aquele que nele crê não há de perecer, não é? Mas há de experimentar a vida eterna. Ou seja, está escrito assim: por meio do seu nome, né, no sentido de transmitir a mensagem, e aí então, por meio do seu nome, todo que nele crê
recebe remissão dos pecados, ou seja, recebe o perdão dos pecados. Nenhuma pessoa tem como receber perdão de pecados por outro meio. Não é a igreja, não é o sacerdote, não é o padre, não é o pastor, não é uma pessoa bem intencionada, não é religião, nada disso. Perdão dos pecados não se alcança por uma questão de mutilação, automutilação, flagelo, autoflagelo, nada disso. Não tem penitência, não é isso não. Perdão dos pecados, eu e você podemos receber pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos lava completamente, nos limpa completamente. Então, a purificação nossa, ela só pode acontecer pelo sangue de Jesus. Não tem nada de visitar local sagrado, água ungida, não é? Rio de purificação, nada disso. A nossa purificação, o perdão dos nossos pecados, está na pessoa de Jesus Cristo. Pense nisso, reflita sobre isso. E assim, então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, bondoso, maravilhoso, obrigado, Deus, porque podemos desfrutar das Tuas misericórdias, do Teu amor que é infinito. Obrigado, Deus, porque o Senhor que tem cuidado de nós. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem providenciado, Deus, uma tão grande salvação para todas as pessoas e que se voltam para o Senhor e creem em Jesus Cristo como único e suficiente e eterno Salvador. Quero pedir, ó Deus, que seja com todos que poderão ter a oportunidade de ouvir, ó Deus, esta meditação, para que entenda que jamais ficará de fora do teu plano, jamais ficará excluído do teu plano, porque o Senhor quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus, quero pedir que o Senhor também esteja agindo, Deus, no meio da tua igreja, para pregar esta mensagem do Evangelho, anunciar a todas as pessoas a salvação. E pedimos, ó Deus, por aqueles que ouvirão também, para que creiam em Jesus, para que tenham seus pecados perdoados. Pedimos pelo dia de hoje, oramos no nome de Jesus. Amém. Você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço.